Olá, gente, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos novamente ao curso Sinapse. A nossa videoaula de hoje ela está direcionada à parte da física que estuda o equilíbrio de corpos. Então, a palavra importante é exatamente esta, olha só, equilíbrio. E você fala assim, equilíbrio, Jaú, significa repouso? Significa parado? Cuidado, gente, tá? Quando você fala equilíbrio, eu estou querendo dizer simplesmente que a força resultante será zero. É isso que significa equilíbrio. E a nossa ideia de estática nada mais significa do que rotação, não é? Então, quando eu falo para você que um sistema vai entrar em movimento de rotação, eu quero saber o seu torque, mais conhecida na física como o momento de uma força. Para a gente poder entender perfeitamente essa ideia, acompanhe comigo no quadro. Olha só, gente. Eu montei aqui, uma brincadeira de criança, conhecido como uma gangorra, ok? E eu coloquei duas crianças nas extremidades dessa gangorra, tudo bem? E eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero colocar para você dizendo que a primeira pessoa, a primeira criança, ela tem uma massa de 50 quilogramas, tudo bem? E eu vou dizer que a criança do lado esquerdo apresenta uma massa de 47 quilogramas. Bom, a priori eu digo para você, essa gangorra está parada ou ela está em movimento? Se ela está em movimento, ela vai girar no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá vendo? Se essas distâncias forem iguais, é notório que o lado direito está mais pesado, então essa gangorra, ela vai girar, no caso, no sentido, olha só, horário. Tudo bem, gente? Mas depende da distância, não é? Olha só, gente, quando você vai equilibrar, por exemplo, uma régua uniforme, de 1 metro, ora, você coloca o seu dedo na metade dessa barra, dessa régua, e você equilibra, tendo medidas iguais de ambos os lados e massas iguais também de ambos os lados. Mas, por exemplo, se você for equilibrar uma vassoura na sua residência, você não vai colocar o seu dedo no meio dessa vassoura, Você tem que tomar cuidado com a distribuição de massas e forças iguais, não é, gente? Então, quando você fala na ideia de estática, de momento, não depende apenas da força e depende também das respectivas distâncias, não é? Olha só, imagine que eu fale isso aqui para você, ó. A primeira criança, ela está distante 1,5 metro do meu eixo de rotação, tudo bem? E a segunda criança, que ela é mais leve, eu vou colocar que ela está numa distância maior. Eu te pergunto, gente, olha que desafio legal. Essa gangorra vai girar ou essa gangorra vai ficar parada? A criança mais leve está mais perto, a criança mais pesada está mais perto, a criança mais leve está mais longe. E agora, gente? Lembra que eu falei para você, família, que quando você vai verificar se gira, se rotaciona ou não, você tem que olhar para duas coisas, Para a força aplicada e também para a distância até o meu eixo de rotação. Por isso que nós da física vamos escrever isso, olha só, que o momento de uma força ou o torque, a rotação, ela depende da força aplicada e também da distância que essa força está atuando, o que chamamos de braço de alavanca. Então, para você saber se a barra gira ou não gira, deveremos saber essa força e também a distância. E agora, gente, eu vou colocar um sinal de mais e de menos aqui na frente, pois esse sinal de mais e de menos vai indicar para mim o sentido de rotação, O sentido horário ou o sentido anti-horário, não é? Então eu posso agora resolver o meu exemplo. Para saber se essa gangorra vai girar ou não, vamos calcular a nossa brincadeira? Olha só, você percebe que a primeira criança ela está aplicando uma força para baixo, que eu vou dizer força peso, Peso 1 da primeira criança, e a segunda criança está também aplicando uma força para baixo, que eu vou chamar de peso 2. Vamos lá, gente. Lembra que girar significa força em produto da distância? Então, olha só, eu vou calcular
o movimento, né? O movimento de giro da primeira criança. Momento não é força vezes distância? Então, ó, força vezes distância. Se a primeira criança tem 50 quilos, ora, gente, ela vai ter um peso de 500 newtons. Então, se eu colocar isso aqui, ó, 500 newtons, que é a força-peso, vezes a minha distância de 1,5 metro, percebe até o eixo de rotação, eu vou ter qual questão aqui? Qual que é o valor numérico disso? Ora, 500 vezes 1,5. Então, eu tenho aqui, ó, um valor de 750, tá vendo, gente? Newton vezes metro, tudo bem? E o sentido que eu estou colocando é o sentido, olha só, o sentido horário, tá vendo? A primeira criança tende a girar no sentido anti-horário. Só que agora, se você for calcular a capacidade de rotação da segunda criança, você tem a força-peso vezes a distância. Qual é a força-peso da segunda criança? 47 quilos vezes a gravidade, nós temos 470 newtons de força. E qual a distância até o eixo de rotação? 1,6 do metro. Gente, eu vou fazer essa conta rapidinho para vocês, tá, família? 470 newtons vezes 1,6, deveremos encontrar 752 newton vezes metro, só que agora estou falando no sentido anti-horário. Então, olha só, a capacidade de girar no sentido horário equivale a 750. A capacidade de girar no sentido anti-horário, 752. Então, o que eu posso dizer? Esta gangorra vai girar sim, só que ela vai girar no sentido anti-horário. Tudo bem, gente? Jaú, e se essa gangorra estivesse parada, ela estivesse em equilíbrio? É simples, a capacidade de girar de um lado seria idêntica à capacidade de girar do outro lado. Mas na física a gente fala isso. O momento no sentido horário tem que ser igual ao momento no sentido anti-horário. Legal, né, gente? Então tome cuidado principalmente com a força aplicada e também com o braço de alavanca, chamado de distância. Tudo bem? Família, espero que essa aula, essas dicas sobre a estática tenha lhe ajudado. Fica aqui um abraço enorme de todo mundo da família Sinapse para vocês. E ó, continuem estudando, ok, gente? Não se esqueça, obstáculo é aquilo que você encontra quando tira seus olhos do objetivo. O seu objetivo é o mesmo que o nosso. Até a próxima, gente. Tchau!